Livro A Luz da Eternidade, A Vida de Leonard Ravenhill, capítulo 8, Casamento e Família. Leonard foi um marido e pai perfeito para nós. Ele viveu toda a sua vida com os valores da eternidade. Frase de Martha Ravenhill. No fim de 1936, Leonard havia estado completamente engajado no trabalho evangelista na Grã-Bretanha por 5 anos. Ele estava pregando nas Ilhas Britânicas, tanto em igrejas quanto em conferências ao ar livre ou em qualquer espaço disponível, como um homem solteiro. Ele ia e vinha sem pensar em mais ninguém e dormia em qualquer lugar sem se preocupar com suas necessidades temporais. A vida de um evangelista viajante solteiro estava aberta para ele. Aqueles anos foram cheios de viagens, de um ministério frutífero e bênçãos contínuas. Uma bênção maior estava a caminho para Leonard, personificada em uma enfermeira irlandesa que ele conheceria em breve. Martha Wilson. Em algum momento, em 1937, enquanto pastoreava em Oldham, Leonard conheceu uma jovem que estava indo às reuniões em que ele estava pregando, Martha Wilson, uma parteira certificada pelo Estado. Estava trabalhando como diretora da equipe de enfermagem do Hospital Hope and Salford, um dos maiores hospitais da Inglaterra naquela época. Quando Martha tinha 17 anos, ela deixou a Irlanda e foi à Austrália, em um navio para ser treinada como enfermeira. A jornada demorou 3 meses. Após terminar seu treinamento, ela foi à Inglaterra e conseguiu um emprego no hospital em Oldham. 4 anos mais jovem que Leonard, Martha era de uma família de 7 filhos, 5 meninos e 2 meninas, no condado de Monaghan, no sul da Irlanda, onde seu pai era um fazendeiro e ferreiro, além de dono de um moinho. Martha foi a algumas das reuniões onde Len estava pregando perto de Manchester. Os detalhes como sua amizade e namoro se desenvolveram não são conhecidos, mas o que se sabe é que Deus os uniu para serem parceiros para a vida. Leonard apenas falou brevemente como eles se conheceram. Eu conheci minha linda esposa irlandesa em uma pequena cidade chamada Ilkley, a 10 milhas de Manchester. Ela era a supervisora noturna de um dos maiores hospitais da Inglaterra. Deus nos juntou de uma forma maravilhosa. Seu relacionamento se desenvolveu com companheirismo e amizade cristã e se transformou em amor. Leonard e Martha eram sérios crentes e viam o casamento como algo que tinha apenas um propósito: avançar o reino de Cristo e servi-lo juntos. O casamento aconteceu em Leeds em setembro de 1939, enquanto Leonard estava pregando em Oldham. Suas vidas foram conectadas pelos próximos 55 anos. A revista Calvário da Santidade anunciou o casamento em sua seção de notícias. Os sinos de casamento soaram em Leeds, na ocasião do casamento do irmão Leonard Ravenhill com a irmã Martha Wilson no sábado, dia 30 de setembro. Maynard James e Jack Ford foram os ministros neste importante evento. Oramos para que a bênção de Deus seja sempre parte deste casal recém-casado em sua união para servir ao Senhor no ministério cristão. Martha se demitiu de seu emprego como enfermeira para estabelecer sua casa e cuidar de todas as responsabilidades domésticas para que Leonard pudesse estudar, orar e pregar. Seu filho David disse: "Meu pai não sabia nem cozinhar um ovo. O que eu quero dizer é que ele não precisava fazer nada em casa. Minha mãe fazia tudo para que ele pudesse orar, estudar, aconselhar, influenciar pessoas e pregar. Ela não queria que nada atrapalhasse seu trabalho." Martha era bastante protetora da vida e do ministério de Leonard e era inteligente e frugal. Quando eles se casaram, pediram que ninguém lhes desse presentes de casamento. Na época, eles estavam considerando ir à África como missionários entre os pigmeus da floresta Ituri, no Congo africano. Eles se ofereceram para aquele campo, mas Deus fechou as portas. Na perspectiva de Leonard, nós oferecemos nosso Isaac e o Senhor recusou. A Inglaterra tinha que ser seu campo de missão pelos próximos anos. Os filhos de Ravenhill logo começaram a chegar. Seu primeiro filho foi Paul, que nasceu em 1940, enquanto eles viviam em Sheffield.
O segundo filho, David, chegou em Burnley 2 anos mais tarde e, finalmente, Philip nasceu em Bath em 1945. Durante esses anos, Leonard era o ministro interino para as igrejas em Bath, Burnley, Oldham, Salford e Sheffield. O fato de que todos os 3 nasceram em cidades diferentes reflete o fato de que eles viveram em locais diferentes durante estes anos. Martha estava completamente dedicada à vida doméstica, criando os garotos e apoiando Len. Leonard disse: toda mãe é uma mulher de carreira, e isto com certeza se aplicava a Martha. Ela apenas deixou os meninos com uma babá uma vez, quando Leonard foi gravemente ferido em 1951, quando estava na América, e ela ficou ao seu lado por semanas, deixando os meninos com 2 famílias de sua igreja. Aqueles que estiveram com Leonard e Martha, mesmo por um curto tempo, revelaram que eles tinham um relacionamento especial. Eles se honravam em suas palavras e ações. Os termos favoritos de Leonard para ela eram querida ou querida Martha. Depois que seus filhos cresceram, Martha viajou com Leonard para todos os lugares. Eles faziam tudo juntos e seu relacionamento com ela e seus filhos era muito especial, muito mais visto do que falado. Era evidente o quão próximos eles eram, o que reforçava a credibilidade de sua mensagem. Incêndio em Chicago. Em novembro de 1951, Leonard viajou da Inglaterra para Chicago para pregar no Tabernáculo do Evangelho de Southside, em Chicago, pastorado pelo Dr. A.W. Tozer. Houve um grande incêndio na noite de 18 de novembro no Hotel Norwood, em Chicago, onde Leonard e seu amigo Thomas Hyde, de Lisburn, no norte da Irlanda, estavam hospedados. O fogo começou perto dos seus quartos, no 3º andar, e bloqueou todas as saídas. Ravenhill tinha apenas uma escolha. Ele correu ao quarto de Hyde e o acordou. Eles correram para as janelas, de onde Leonard ajudou Hyde a pular. Leonard então pulou do 3º andar para a rua congelada. Eu bati na calçada e quebrei minha espinha em 3 lugares, minha perna esquerda em 3 lugares e meus pés ficaram despedaçados. Eu estava deitado no beco fora do hotel em chamas, na neve, às 3 da manhã. Nenhum pregador deveria estar de pijamas na rua a esta hora. Foi uma noite terrível, de 15 graus abaixo de zero, e a ambulância só chegou meia hora mais tarde. Enquanto eu estava deitado ali, um homem virou à esquina e disse: "O que você está fazendo aqui?" Eu quase disse: "Jogando tênis, não está vendo?" Ele disse: "Você não pode ficar aqui, um carro pode entrar nessa rua e você vai se machucar." Eu disse sarcasticamente: "Obrigado." Ele colocou suas mãos embaixo das minhas pernas e das minhas costas e me levantou, e cada osso quebrado gritou. Eu lembro de todos estes ossos doendo, e eu conseguia senti-los. A glória de Deus pelo sofrimento. No próximo dia, um jornal nova-iorquino divulgou a história. Pastor herói no Hotel Blaze. Resgatou amigo, pulou por sua vida. Domingo, 19 de novembro de 1951. Um evangelista de Lancashire, Inglaterra, foi o herói de um incêndio em um hotel de Chicago hoje, onde 3 pessoas morreram e 9 ficaram feridas. Ele é o reverendo Leonard Ravenhill, de 44 anos, da rua Frederick Oldham, Manchester, Inglaterra. O Sr. Ravenhill resgatou um colega missionário semiconsciente, o Sr. Thomas Hyde, 74, do condado de Lisburn, na Irlanda, levando-o à segurança em uma janela do 3º andar. Então ele mesmo pulou. Ravenhill foi levado ao hospital com lesões nas pernas, queimaduras e em estado de choque. O Sr. Hyde possui uma fratura no quadril, queimaduras e lesões internas. Depois, o Sr. Ravenhill disse: "Eu lembrei do meu amigo Tom no quarto ao lado e fui acordá-lo. Corremos até a janela perto da saída de incêndio, mas as chamas estavam nos alcançando. Muitas pessoas estavam gritando. Fomos à outra janela e eu coloquei a cabeça de Tom para fora para que ele pudesse respirar. Eu queimei minhas mãos nos tijolos e eu ajudei Tom a sair pela janela e depois pulei." O Sr. Ravenhill já esteve a cargo da Igreja Calvário da Santidade em Oldham, Inglaterra, mas depois viajou como evangelista independente.
Ele estava conduzindo reuniões evangelísticas em Chicago. Sterling Burt, correspondente de crônicas e notícias de Nova York. Tozer escreveu sobre o evento na época. Eram 4 horas de uma manhã bastante fria de novembro quando o telefone tocou e uma voz agitada me disse que o hotel Norwood estava queimando e os hóspedes estavam pulando para a rua para escapar das chamas. Leonard Ravenhill, o evangelista inglês, e seu ajudante de orações, Tom Hardy, estavam envolvidos em reuniões evangelísticas em nossa igreja local e estavam hospedados em Norwood. Meu informante não sabia nada sobre os homens, só sabia que alguns hóspedes haviam morrido no incêndio e que outros estavam gravemente feridos. O lugar lógico para procurar foi o Hospital Católico St. Bernard, a alguns blocos de distância. Lá, o cenário era de confusão. Paramos uma das enfermeiras e perguntamos se os 2 evangelistas protestantes haviam sido internados no hospital nos últimos minutos. Ela não sabia e disse, mas quando eu estava ajudando a trazer um homem idoso que se machucou no incêndio, ele pegou no meu rosto e perguntou se eu amava Jesus. Não precisamos mais perguntar. Havíamos encontrado Tom Hardy. Após o acidente, eu fui vê-lo frequentemente. Ele estava cruelmente destruído pela queda do pavimento de concreto. Seu quadril e coxa estavam fraturados, sua coluna quebrada em vários lugares e uma de suas mãos estava severamente queimada. Ele deitou ali, sentindo o que parecia ser uma dor severa. As semanas que Ravenhill e Hardy passaram no hospital St. Bernard revelaram o trabalho de Deus em várias formas, como eu estou escrevendo sobre Tom Hardy, eu focarei principalmente nele, apesar de que vale ressaltar que as experiências de Ravenhill não foram menos maravilhosas. Quando os homens se recuperaram o suficiente para se moverem, eles foram enviados às suas casas na Inglaterra e Irlanda. Tanto Ravenhill quanto Hardy sofreram lesões físicas severas e extensivas. Além de todos os ossos quebrados, houve lesões internas também. Ravenhill teve todo o seu corpo engessado e estava sentindo uma dor extrema, então ele desenvolveu uma febre de 40 graus devido a uma pneumonia viral. Ele pediu para que aqueles que estavam com ele orassem e logo a febre passou. Quando o médico disse que suas lesões internas seriam permanentes, Leonard pediu que fosse ungido com óleo novamente e que orassem por ele, e ele começou a ser curado a partir daquele momento. As lesões internas nunca afetaram novamente, mas fisicamente ele nunca mais foi o mesmo. Antes do acidente, ele era um exemplo de boa saúde, um corredor por muitos anos. Leonard estava sempre em boas condições físicas. Agora, ele viveria com dores constantes pelo resto de sua vida, exceto por um breve período quando Deus o permitiu se livrar de todo o desconforto. Várias pessoas vieram visitar Leonard no hospital, ficando pouco tempo e citando as escrituras que não necessariamente o encorajavam, principalmente quando pregadores a caminho do campo de golfe citaram Romanos 8:28. Era fácil falar, mas seus corações e corpos não estavam quebrados como os de Ravenhill. Um dia, Dr. Tozer foi ao quarto de Len no hospital trazendo um pequeno homem chinês, um dos cristãos que havia sofrido perseguição durante a rebelião dos Boxers no começo do século XX. O chinês pegou a mão de Ravenhill, inclinou-se e simplesmente disse: "O Senhor santificou a ti tua maior aflição." Essas palavras ajudaram Leonard mais que todas as outras palavras daqueles que vieram visitá-lo. Uma palavra para ele que estava cansado: "O Senhor santificou a ti tua maior aflição." Na época não havia unidades de tratamento intensivo nos hospitais. Os casos mais severos tinham um quarto privativo com suas próprias enfermeiras. Martha ainda não estava na Inglaterra e Leonard não tinha plano de saúde. Imediatamente, Deus supriu sua necessidade ao levar 2 jovens enfermeiras para o seu lado antes que Martha pudesse chegar. Jan Smith e Cat Brooke eram 2 enfermeiras da congregação Bethany de Minneapolis que tinham suas próprias famílias e ministérios. Com cerca de 30 anos de idade, ambas de repente se encontraram com a tarefa de se revezarem nas viagens de Minneapolis a Chicago para servirem na equipe de enfermagem de Leonard. Foi providenciado a Jean e Kathy um lugar para ficar e todos os dias elas iam cuidar de Leonard. Quando Martha, também uma enfermeira certificada, pôde deixar a Irlanda, ela se juntou à equipe. Ted Haigre,
o presidente da congregação Bethany na época, fez várias viagens a Chicago para visitar Leonard durante este ano de aflição. Kath Brooke, que ainda vive em Bloomington, Minnesota, lembra-se, a dor de Leonard muitas vezes era intensa, mas ele confiava em Deus e nunca reclamava. Sua fé era real e era um grande privilégio cuidar dele. A recuperação inicial durou aproximadamente 1 ano e foi um período de sofrimento que afetou os Ravenhills de várias maneiras. Tudo que ele amava fazer em sua vida, toda leitura e estudos, períodos regulares de oração e todas as atividades de pregação agora foram colocadas de lado, enquanto ele deitava imóvel perante Deus em dor constante. O efeito profundo disso na fé, na pregação de Leonard e na vida do casal foi indescritível. Antes do incêndio, Len estava em condições físicas perfeitas, com um forte pulmão, graças às suas corridas. Era um homem extremamente bonito, sempre ereto, com uma postura clássica, mas sua saúde não mais existia, tendo sido substituída por um conhecimento mais profundo de Deus e de seus desígnios. A experiência também mudou outra grande área da vida de Leonard. Ele aprendeu mais sobre adoração pessoal. Suas próprias palavras descrevem como Deus começou o processo. Estive deitado naquela cama de hospital por algumas semanas. Uma noite, como muitas outras noites, eu não conseguia dormir. Então peguei o meu Novo Testamento, abri no capítulo 7 do Evangelho de Lucas e li essas palavras. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Eu tinha a agenda cheia para pregar por todo o mundo e agora estava deitado na cama fisicamente destroçado. Então, percebi que muitas vezes eu não conseguia orar muito bem por causa da dor. Eu, com certeza, não poderia sair para pregar, mas percebi, pela primeira vez, que conseguia fazer o que Deus pedia que fizéssemos. Eu conseguia adorá-lo. Leonard se transformou em um homem diferente a partir daquela noite. A adoração se tornou prioridade em sua vida pessoal. Durante esses meses, ele aprendeu privadamente o que ele muitas vezes pregaria em público posteriormente. A oração é a preocupação com nossas necessidades. O louvor é a preocupação com nossas bênçãos, mas a adoração é a preocupação com Deus. Por 1 ano, enquanto estava no hospital, a adoração pessoal era uma grande realidade de sua vida. O sofrimento deu a Leonard a profundidade de conhecimento em relação aos caminhos de Deus que as pessoas que nunca passaram por uma grande aflição nunca poderão conhecer. Foi uma tarefa divina de um período de silêncio, um presente de sofrimento dado a ele para se aprofundar em sua comunhão com Cristo. Em dezembro de 1958, ele escreveu para um amigo que estava passando por dificuldades. Por favor, lembre-se que Deus está planejando para você com amor. Deus nunca é caprichoso nem temperamental. Ele nunca experimenta conosco. Ele planeja todas as suas coisas, sempre com amor. Se há feridas, e qual de nós pode escapar delas? Então ainda há bálsamo em Gileade. Se há rejeição, então lembramos que todos os homens o rejeitaram. Nós ainda podemos sentir os sofrimentos de Cristo. Lembre-se das palavras de Madame Guyon. Eu sou um passarinho, privado dos campos de ar, contente na minha cama para deitar, já que Deus me colocou aqui, feliz em ser prisioneira, porque, meu Deus, eu satisfaço a ti. Thomas Hardy. Neste momento, seria bom falar sobre Thomas Hardy, que sobreviveu ao incêndio com Ravenhill. Hardy era um homem simples e um amigo próximo de Ravenhill e de Tozer. Um irlandês, ele era conhecido como encanador, louvador de Lisburn. Ele não era um pregador e certamente não era uma celebridade. Hardy quase não tinha uma educação formal. Ele era um encanador de profissão e um intercessor por vocação. Tozer escreveu sobre ele. As duas características que marcam Tom Hardy são a sua absoluta devoção à oração e sua incrível penetração espiritual. 3 meses após sua conversão, aos 16 anos, ele formou o hábito de orar 4 horas por dia. Ele seguiu fielmente esta prática por vários anos. Posteriormente, ele passou a orar a noite toda, uma vez por semana, em 1930. Essas orações semanais noturnas aumentaram para 2 noites em 1948 e ele passou a orar 3 noites por semana. Hardy orava por muitas pessoas. Uma mulher uma vez pediu para que ele orasse por sua cura.
Ela estava em más condições, mas Tom sentiu que não deveria orar. Ele discerniu em seu desejo de melhorar um pouco de rebelião contra a vontade de Deus. Então, ele perguntou a ela: Irmã, você já leu a escritura que diz: preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos? Se ele quer que você seja tomada por sua enfermidade, você não iria querer roubar do Senhor toda essa preciosidade, não é? Isto a desarmou. Esta foi sua forma de dizer que, se ela não tivesse disposta a morrer, ela não estava pronta para viver. Depois de conversar mais, Tom sentiu que ela se rendeu à vontade de Deus, então orou por ela. Heidi manteve uma longa amizade com Ravenhill e Tozer e estava sempre orando para seus ministérios desde sua casa na Irlanda. Após o acidente, Leonard se tornou mais terno com relação àqueles que estavam sofrendo. Posteriormente, ele escreveu para pastores que estavam passando por dificuldades. Você está escondido e esquecido? Não, ninguém está escondido dos olhos do Senhor. Missionário solitário, você está esquecido e negligenciado em algum afluente na Amazônia? Nunca é o seu plano e ele o está preparando para a eternidade. Querido peregrino, se o Filho abençoado de Deus pôde esperar nas sombras com paciência e perseverança pela reivindicação de seu Pai, então por que eu e você deveríamos ansiar pela reivindicação? A Irlanda. Após o período de recuperação na América, os Ravenhills conseguiram um voo de volta à Inglaterra. O hotel pagou pelas contas hospitalares de Leonard e entrou em um pequeno acordo financeiro para eles. Demorou 2 anos até que ele voltasse a qualquer ministério. Eles tinham que recomeçar suas vidas normais. Em 1953, a saúde de Leonard já havia melhorado e ele gradualmente continuou com seu ministério de pregação. Mas o acidente produziu desafios físicos que levaram vários anos até que ele pudesse se recuperar completamente, e ele sofreu com as dores pelo resto da sua vida. Com um novo começo, o desejo de viver em um lugar calmo, longe do alvoroço da cidade, estava em suas mentes. Seria um recomeço para a família. Eles então ouviram falar de uma fazenda na Irlanda, a 1 hora da família de Martha, que estava à venda. Era perfeita para eles. Utilizaram o dinheiro que ganharam pelo acidente para comprar a propriedade. Os meninos Ravenhill, que tinham entre 10 e 15 anos, aproveitariam o interior e todo o espaço que era oferecido. A linda fazenda de 110 acres em Townleth, Enniskillen, no condado de Fermanagh, no norte da Irlanda, se chamava Ennishower Hall. A casa original, quase um castelo em seu tamanho, havia sido derrubada nos anos anteriores e a família estava vivendo em grandes dependências para empregados, que eram separadas entre si com 14 quartos, um pátio de paralelepípedos, estábulos, um alojamento e um elegante portão de entrada. A fazenda estava situada ao lado de propriedades de pessoas muito ricas, com nobres e senhores morando por perto. Era uma linda propriedade com um estilo antigo e com um pouco de tudo. Galinhas, vacas leiteiras, gado, ovelhas, várias plantações e vários pequenos lagos cheios de peixes. Com 20 anos de viagens constantes em seu passado, Leonard desejava um ritmo mais lento para sua família de 5 pessoas. Os meninos estavam rapidamente se tornando homens. A fazenda era o cenário perfeito para criá-los, e Leonard gostou bastante dela para todos. Na fazenda, vivíamos em uma casa que tinha entre 200 e 300 anos de idade. Ela fazia parte de um velho castelo e a frente do castelo havia sido demolida. Vivíamos nas dependências de empregados. Era muito linda, com um maravilhoso castelo do outro lado do campo. Eles viveram ali por 4 anos. Foi um momento maravilhoso para a família. Os meninos trabalhavam na fazenda e amavam a vida do interior. Martha havia crescido aproximadamente 30 milhas dali, no condado de Monaghan. Então, eles viviam próximos o suficiente para visitarem a sua família de tempos em tempos. Muito provavelmente eles teriam ficado ali para sempre se não fosse a vontade de Deus levá-los para a América. Depois, eles venderam a fazenda para amigos que viveram ali por mais de 40 anos. Apenas recentemente, a terra foi dividida e vendida por mais de $1 milhão. Se Leonard pudesse ter ouvido esta notícia, eu poderia vê-lo levantando a sobrancelha e dizendo com um sorriso: eu
eu perdi esta oportunidade? Não, a vontade de Deus é a única coisa que importa. Tommy Littleton, de Birmingham, Alabama, é um empresário evangelista que era muito amigo de Leonard e Martha. Leonard adorava pregadores de rua e Tommy estava em seu coração e em suas orações. Tommy lembra de alguns incidentes de sua história familiar durante os anos na Grã-Bretanha. Paul nos contou de suas orações familiares durante os anos de guerra e de sua casa sendo repetidamente poupada de bombardeios todas as noites. Então um dia Leonard apareceu dirigindo um novo carro esportivo. Paul perguntou à sua mãe de onde veio o carro, já que seu pai só dirigia carros velhos. Acontece que o carro havia sido um presente de uma mulher rica. A mulher pediu que Leonard visitasse uma amiga dela que estava em um hospital psiquiátrico, onde ela havia sido internada. Após Leonard visitá-la e orar por ela por algum tempo, ela foi libertada e convertida a Cristo. Mais tarde, ela recebeu alta do hospital, completamente restaurada. A rica senhora não conseguiu conter sua gratidão e enviou o carro a Leonard. Quase todo sábado à noite, Len dirigia até uma cidade diferente na Irlanda para encontrar outros homens e pregar na rua. David, que na época tinha 12 ou 13 anos, ia com seu pai. David disse que às vezes tinha medo que fossem pedir que fizesse coisas diferentes nas reuniões. Ele e seu pai, então, iam à casa de alguém para um encontro de oração. Se Leonard estivesse na cidade, ele e seus filhos iam quase todos os sábados à noite e só chegavam em casa à meia-noite. A pregação na rua era seu maior amor no ministério, acima de qualquer outra coisa. David viu os 5 anos na Irlanda até 1958 como seus melhores anos juntos, como uma família. A mudança da Inglaterra para a Irlanda em relação à nossa família foi a coisa mais redentora que meu pai fez. Vivíamos no interior com muito espaço e aprendemos a dirigir um trator, alimentar as galinhas, ordenar as vacas, trabalhar na fazenda e fazíamos trilhas por todo o lindo terreno. Era um lugar ótimo e saudável para viver. Tínhamos 3 lagos cheios de peixes que eram maravilhosos para pescar. Meu pai passou a viajar mais à América durante os anos de 1950. Quanto mais suas oportunidades na América aumentavam, mais ele estava longe enquanto estávamos todos na Irlanda. Ele geralmente ia de navio em vez de avião. Levava uma semana para chegar a Nova York e após suas semanas na América, mais uma semana no navio para voltar para casa. Então, ele viajava por 2 ou 3 meses. Estar na fazenda era muito reconfortante para nós quando ele passava tanto tempo longe de casa. O que outros expressaram, cada um para o outro, ambos para o Senhor. Era a forma como Len e Martha haviam iniciado seu casamento e como eles viveram por 55 anos como um casal. Eles eram perfeitos um para o outro e Martha era perfeita para apoiar um homem como Leonard. Martha era geralmente muito quieta e mostrava seu amor por sua família ao apoiar todos eles. Leonard fazia o mesmo, mas ele era diferente em um aspecto. Ele amava falar sobre seus filhos em seus sermões em público, muitas vezes falando de suas vidas e de seu trabalho. Ele não reprimia seu amor e orgulho paternal. No Ministério de Ação Vital, em 1989, ao pregar por vários dias à equipe, ele começou a falar sobre seus filhos. Dos meus 3 meninos, 2 deles estão entre os melhores pregadores da América hoje. O terceiro é diretor do Museu de Artes Africana no Instituto Smithsoniano, em Washington, D.C. Os 2 pregadores possuem grandes vidas de oração. Eles são minha alegria. Eu seria completamente infeliz se eles estivessem fazendo qualquer outra coisa. Eles podem nunca se tornar ricos, mas eles conhecem Deus e estão acumulando seus tesouros no céu. Sua preocupação principal deve ser sua família. Você deve estar se esforçando para ver sua cria espiritual em sua própria casa. Eu preguei em um lugar e um homem veio e me disse: eu quero agradecê-lo por vir. Eu o escutei na última vez que você esteve aqui, então eu voltei porque eu acredito em você. E eu disse: o que você quer dizer? Ele disse: porque você criou 3 meninos e 2 deles são pregadores maravilhosos e eles sempre dão o crédito a você. Eu passei horas em oração por eles. Quando meu filho mais velho, Paul, tinha 16 anos de idade, ele orava mais horas por dia do que eu.
Tanto Leonard quanto Martha tiveram vários desafios físicos, cirurgias e tratamentos médicos com o passar dos anos, com períodos de reabilitação e recuperação. Em junho de 1960, Martha passou por uma cirurgia no olho e esteve fisicamente debilitada por várias semanas. Leonard passou por várias cirurgias, vários pequenos derrames e vários ataques cardíacos. Eles sempre cuidavam um do outro durante esses momentos. Foi naquela época que amigos enviaram-lhes músicas que eles gostavam. Leonard escreveu um agradecimento. Sim, os discos chegaram. Que cantoria excepcional! Vamos nos acostumar a magnificar seu nome e adorar sua pessoa antes daquele dia inigualável. Ontem, Martha removeu alguns pontos, mas outros tiveram que ficar por mais 2 semanas. Tenho certeza de que ela está muito desconfortável, mas nenhuma palavra de reclamação passa por seus lábios. Então Martha está deitada escutando todas as novas canções e eu vejo lágrimas em seus olhos, enquanto eles cantam sobre Cristo. Muito obrigado pela alegria que estes discos nos trouxeram. Em espírito de oração, Leonard e Martha. Amor familiar. O lar dos Ravenhill era um lar de amor, consistência e autodisciplina. Martha era consistente sobre a casa, estar em ordem e sobre as devoções da família. Ela era muito fiel ao liderar os meninos todos os dias enquanto Leonard estava viajando por várias semanas. David lembra de como ela era consistente e autodisciplinada quando estava em casa. Minha mãe era muito fanática sobre as devoções familiares. Meu pai viajava regularmente e ela lia a Bíblia conosco ou alguma história missionária. Sempre tínhamos um pequeno tempo devocional antes de ir à escola, lendo uma parte da escritura ou um livro devocional, e então orávamos rapidamente. Havia momentos em que eu pensava, cara, eu vou atrasar e perder o ônibus. Mas ela não cedia. Era aquela forma antiga de consistência que alguns hoje em dia chamariam de legalismo. Ela tinha um amor exigente e acreditava na imposição de mãos com seus meninos. Minha mãe era mais disciplinadora que meu pai, porque ela estava ali todo o tempo. Meu pai fazia coisas divertidas conosco, nos levava a lugares no carro, ou ia ao castelo ou ao museu. Ele amava andar pelos campos e pelo interior. A vida na fazenda também era divertida, porque como adolescentes, gostávamos de ordenhar as vacas e dirigir o trator, de trazer o feno e de todo o trabalho ao ar livre. Também percorríamos todo o espaço e pescávamos nos lagos. Tivemos uma ótima vida familiar durante aqueles anos. Leonard tinha uma visão elevada do casamento e um grande compromisso ao seu relacionamento amoroso. Mas, como qualquer marido, havia momentos em que ele tinha que ser lembrado disto. Uma noite, após Martha e Len orarem e se prepararem para dormir, ele ficou na sala de estar e continuou a orar. Logo, Martha o chamou. Len, venha para a cama. Ele respondeu, eu vou quando terminar. Mas as palavras de Martha foram ainda mais insistentes. Len, você tem uma esposa. Deus falou com ele por meio dessas palavras, ele se levantou, foi ao quarto e se deitou na cama. Posteriormente, ele disse que às vezes a coisa mais espiritual que um homem pode fazer é ir para a cama com sua esposa. A influência, conselho e orientação divina de Leonard e Martha para os jovens casais forneceram um exemplo do que o casamento deve ser. Paul e sua futura esposa, Irene, se conheceram na escola bíblica e se casaram no fim de um serviço de louvor ali. Posteriormente, se mudaram para Oregon para um treinamento no ministério e então para a cidade em Nova York para um período de ministério. E finalmente foram para a Argentina como missionários nos anos 1960. Paul e Irene estão lá até hoje e viram o poderoso trabalho de Deus durante os anos, de forma maravilhosa. Leonard muitas vezes mencionava seu ministério em suas mensagens. Na Argentina, nosso filho Paul está vendo o Senhor fazer grandes coisas. Eles estão vendo mais de 1.400 pessoas orarem até depois da meia-noite. Onde podemos ver isto nos Estados Unidos? Aqui estamos tão cheios e satisfeitos, tão complacentes e tão indiferentes. David e sua futura esposa, Nancy, também se conheceram na faculdade bíblica, quando ambos estavam treinando para trabalhos missionários. Natural de Michigan, a família de Nancy se mudou para o deserto de Mojave, em Victorville,
Califórnia. Deus os uniu em casamento no dia 24 de agosto de 1963. Após terminarem seu treinamento na faculdade bíblica, foram para a cidade de Nova York junto com Len e Martha para trabalhar no Desafio Jovem Brooklyn. Depois foram à sede da Cruzada de Literatura Cristã em Fort Washington, Pensilvânia, para um período de ministério. Em outubro de 1966, deixaram a América e foram à Ilha Barreira, na costa da Nova Zelândia, e desde então têm servido a Cristo na Nova Guiné e na Nova Zelândia. Desde os anos 1980, David e Nancy estiveram envolvidos no ministério pastoral e evangelista na Flórida, em Missouri, em Washington e no Texas. David agora viaja extensivamente em um ministério itinerante por todo o mundo e vive em Siloam Springs, Arkansas. Leonard e Martha amavam profundamente seus filhos. Em um sermão, ele falou sobre a vida de David quando ele estava na Nova Zelândia. David sempre me lembra da doçura e mansidão de Jesus. Ele era o rapaz mais nervoso até que o Senhor o salvou e o preencheu com o Espírito. Agora na Nova Zelândia, ele está pastoreando uma igreja de 1.600 pessoas, com mais 600 na escola dominical. Deus o está utilizando por todo o mundo. Eu não digo isso para me gabar do meu filho, mas não há nada de errado em perceber que Deus pode tomá-lo e utilizá-lo. Se você está pensando, Deus não pode me usar, bem, Ele pode. Mas é o que você pode trazer a Deus que importa. Não é o que você pode trazer a Deus que importa, é o que Deus pode trazer a você. O terceiro filho de Leonard e Martha, Philip, esteve envolvido no ministério nos anos 1970 na cidade de Nova York, como David Wilkerson. Posteriormente, ele recebeu seu PhD na Universidade de Nova York e foi à Costa do Marfim, no oeste da África. Leonard admirava a ética e a integridade de trabalho de Philip e sua esposa Judy. Escrevendo no dia 10 de dezembro de 1976, ele disse: Philip e Judy foram a Nova York. Eles ainda vão a Bruxelas, Bélgica e então de volta ao oeste da África. Phil recebeu uma proposta de trabalho ali por $1.000 por semana, mas ele rejeitou porque sentiu que não estava sendo dado aos nativos seus direitos em uma certa área. Judy recebeu uma proposta para ensinar na Universidade de Colômbia, mas também rejeitou para que pudesse terminar seu trabalho na África. Eu fico feliz que eles sejam tão conscientes. Philip então se especializou em História da Arte Africana antes de ser convidado pelo Instituto Smithsoniano em 1988 para ser o curador do Museu de Arte Africana em Washington, D.C., onde viveu até sua morte repentina em novembro de 1977. Como os Raven Hills estavam espalhados por todo o mundo durante sua vida adulta, quase não havia tempo para a família passar juntos com Philip no oeste da África, David no sul do Pacífico, Paul na Argentina e Len e Martha na América. Apenas uma vez em 25 anos todos eles estiveram juntos ao mesmo tempo. Leonard e Martha têm 11 netos, incluindo os filhos de Paul e Irene, Deborah, Ruth, David, Brenna, Paulette e Andrew. Os filhos de Nancy e David são Lisa, Christina, Deborah. Os filhos de Philip são Geoffrey, Brandon e Amanda. O efeito da influência de Leonard e Martha em seus filhos é imensurável. Len disse uma vez: o marido geralmente vem e vai frequentemente, como eu fiz. Então foi Martha quem teve uma influência profunda nos nossos 3 garotos. O amor e respeito mútuos entre os pais e os filhos e noras foi profundo em todas as suas vidas. Isto está refletido em um simples ato de Leonard uma noite que nunca foi esquecido. David Ravenhill, com 19 anos de idade, tinha a responsabilidade de verificar o terreno do campus na congregação de Bethany, em Minnesota, à noite. Ele foi para a cama mais tarde do que o normal, uma noite, e ainda acordado escutou a porta do seu quarto abrir e viu seu pai colar um pedaço de papel nela, que ele leu na outra manhã. Senhor, dá-me um filho que seja bastante forte para saber o quanto é fraco, e corajoso bastante para enfrentar a si mesmo quando tiver medo. Um filho que seja orgulhoso e inflexível na derrota inevitável, mas humilde e manso na vitória. Dá-me um filho cujo externo não esteja onde deveria estar a espinha dorsal. Um filho que te conheça e saiba conhecer-se a si mesmo, que é pedra angular do saber. Guia-o e eu te suplico, não pelo caminho fácil do conforto, mas sobre a pressão e o aguilhão das dificuldades e dos obstáculos, que aprenda a manter-se ereto nas tempestades.
Dá-me um filho de coração puro e objetivos elevados, um filho que saiba dominar-se antes de procurar dominar os outros. Um filho que aprenda a rir, mas que não desaprenda de chorar. Um filho que tenha os olhos para o futuro, mas que nunca esqueça do passado. E depois que lhe tiveres concedido todas essas coisas, dá-lhe, eu te rogo, compreensão bastante, para que seja sempre um homem sério, sem, contudo, se levar muito a sério. Dá-lhe humildade, Senhor, para que possa ter sempre em mente a simplicidade da verdadeira grandeza, a tolerância da verdadeira sabedoria, a mansidão da verdadeira força. Então, eu, seu pai, ousarei murmurar, não vivi em vão. Deus respondeu abundantemente às orações do coração de Leonard naquela noite. Confira o próximo capítulo, para a América e a Bethany Fellowship.